Em evento na Bahia, o ministro Alexandre de Moraes elevou o tom e garantiu que o judiciário não vai se acovardar. Nós vamos chamar agora a Beatriz Manfredini. Bom dia, Beatriz. Essa fala é uma resposta diante do embate com as Forças Armadas. Seja bem-vinda. É uma resposta, sim, Cláudia. Bom dia para você, William, para todo mundo que nos acompanha. É uma resposta até porque Forças Armadas e Tribunal Superior Eleitoral estão trocando farpas já há algum tempo, né? O Tribunal Superior Eleitoral recentemente respondeu a alguns questionamentos das Forças Armadas com um documento enorme, cheio de justificativas. As Forças Armadas devolveram, fazendo algumas sugestões. O TSE também barrou essas sugestões, diz que passou o prazo para fazê-las e também que não tem nada que indique vulnerabilidade do sistema. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ser o presidente do TSE agora nas eleições de 2022. Então, ontem, durante esse evento do Congresso Brasileiro de Magistrados na Bahia, ele acabou aí voltando com esse debate, né? Voltando a esse assunto. Ele disse que as urnas eletrônicas vão garantir a democracia agora em 2022, né? O resultado das eleições, inclusive, que segundo ele, serão feitas de forma limpa e transparente. Ele também criticou o que chamou de milícia da internet, milícias digitais, e disse que a internet deu voz a imbecis. A gente separou um trechinho da fala dele durante o Congresso. Vamos acompanhar. A internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões. Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes, com urnas eletrônicas e 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomata. Alexandre de Moraes disse ainda que o Poder Judiciário não vai baixar a cabeça, nas palavras dele, para movimentos populistas que sejam contrários à democracia. Cláudia. Para comentar os principais assuntos do dia, hoje nós vamos contar com a colaboração direto de Brasília de José Maria Trindade. Zé Maria, muito bom dia. A internet pode ameaçar a democracia, Zé? Não, esclarece, transparência. O melhor detergente do mundo, ele é o sol, né? Muito bom dia, Cláudia, e bom dia a você que nos acompanha. A situação política está ficando tensa demais por aqui e por culpa exatamente dos ministros que saem dos meandros jurídicos e disputam a área política. Uma fala nestes termos, neste tom e numa postura assim, nos leva a pensar que está falando um líder de oposição no Congresso Nacional e não um ministro do Supremo Tribunal Federal. Durante a Constituinte, o grande debate para formular este Supremo Tribunal Federal que conhecemos, a origem, a matriz, a gênese foi Estados Unidos. É só ir aos Estados Unidos e ver como se porta um ministro da Suprema Corte, olhar se ele anda por lives, se ele tem mídia social, se ele anda em debates públicos. É claro que não. O ministro do Supremo é poderoso demais para entrar nesta franquia de debates políticos. O próprio ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, disse com todas as letras: o ministro do Supremo não é talhado para entrar na área política. E não é mesmo, porque não sabe e não tem mandato. Ele não foi eleito para lidar na área política. E essa conversa do ministro Alexandre de Moraes, esse tipo de fala, é um debate político. Não há como discutir politicamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Recentemente eu escrevi um texto sobre o Daniel Silveira e o coloquei como um entubado jurídico, porque ele estava na última instância do jurídico, que é o Supremo Tribunal Federal, e aí veio o presidente e assinou exatamente o decreto que o libertou desse processo esquisito diretamente do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, não há ameaças às eleições, todo mundo diz, os militares estão tranquilos, mas não podem ser escamoteados. Eles não podem se filiar, mas podem sim defender candidatos, desde que o faça fora do expediente, ou em licença, ou férias. Ou seja, estão colocando fogo no parquinho, viu, William? Então acaba reforçando esse embate mais ainda, na sua opinião, Zé? Sim, reforça.
está criando. Aí a gente olha de um lado e de outro, de onde vem essa ameaça? Não há ameaça. Há questionamentos, críticas sobre as urnas eleitorais. As urnas são as urnas, ou seja, meio de votação. Elas não foram eleitas, não foram indicadas a tribunal nenhum e as urnas não são a instituição. Eu acredito que a urna pode sim ser usada sem fraude. Não há possibilidade se a programação for bem feita e bem cuidada. É possível. Só que é o seguinte, a Constituição diz que o voto tem que ser contado em escrutínio público. E como contar em escrutínio público um voto que é digital? Não é recuo no tempo. Hoje, digitalmente, se transfere altas somas. Existem criptomoedas críveis no mundo inteiro, né? Então, é possível cuidar de um programa que não possa ser modificado. Mas é que o voto é diferente. É preciso convencer o eleitor, o vencedor e o derrotado.